Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de física, certo? Estamos no nosso último tema da unidade 2, né? A unidade 2, energia térmica, tema 4, máquinas térmicas, é o último tópico. Então, essa questão da energia térmica, ela tem um contexto histórico muito importante, né? Foi uma das primeiras revoluções industriais que a gente teve, onde conseguimos melhorar a questão dos transportes, tanto de pessoas quanto de alimentos, de cargas, né? Então acompanha aí no primeiro slide, ó. A revolução industrial que ocorreu durante o século 18 e 19 foi influenciado pelo desenvolvimento científico e pelas técnicas de produção e de controle de máquina movida a vapor de água. Neste tema você vai estudar como e quanto calor pode ser convertido em trabalho. Então, pessoal, observem aí nessa imagem do slide de vocês, onde nós temos esse trem, ó, movido a vapor. Então, a partir desse desenvolvimento dessas máquinas térmicas, né, que utilizavam calor como fonte para realizar algum trabalho, no caso aí, movimentar a locomotiva, né, com os vagões, modificou muito a história, certo? Porque o potencial de se locomover aumentou, as pessoas passavam a se locomover de maneira mais rápida, né? Na época eram feitos mais de cavalo ou a carroça, né? Então demorava mais tempo. E até a quantidade de produtos também aumentou, porque com a locomotiva eles poderiam carregar muito mais produtos e em menos tempo, né? Então isso trouxe uma grande evolução. Então acompanhe no próximo slide, ó. Como você viu, quando um sistema recebe calor, ele pode se expandir ou absorver essa energia e se aquecer. Bem, pessoal, para a gente começar a falar de termodinâmica, é importante a gente relembrar alguns termos, né? Sabemos que quando um gás é aquecido, né, um determinado gás, então vamos deixar por enquanto só como gás. Um determinado gás é aquecido, o que é que ele tende a fazer? Como a gente já viu anteriormente, um gás ou um material sólido, como por exemplo um ferro, o que é que acontece? As partículas passam a se movimentar mais rápido, né? E se chocam com a parede do recipiente onde ele estiver e tentam expandir. Como assim? Se eu tenho uma bola aqui cheia de ar, né? Se eu aquecer o ar que está aqui dentro dessa bola, o que é que vai acontecer com a bola? Ela vai aumentar o volume. Por quê? Porque as partículas que tem dentro dessa bola passam a se movimentar com mais rapidez. Então, o que é que acontece? Elas passam a se chocar com a parede da bexiga, né, mais vezes. Então, isso faz com que ela se expanda, certo? Então, no caso aí, ó, essa expansão do gás a gente pode utilizar para criar trabalho, certo? Por exemplo, os automóveis de hoje em dia, todos eles, pessoal, possuem uma peça no centro dos motores que é comum, né? Que é essa imagem aí que vocês estão vendo aí, ó, do lado direito, que é o pistão. Acompanhe aí na leitura, ó. Se esse sistema for composto por um pistão com algum gás dentro do cilindro, esse gás poderá se expandir e movimentar o pistão, além de também aquecer, acumulando parte dessa energia térmica. O que é que ele está dizendo? Então perceba, pessoal, que nós temos um pistão embaixo, né? E um recipiente em cima, aberto, como vocês podem ver aí na imagem, ó, e o pistão aqui, né? Na parte de dentro. Então o que acontece? Ele coloca um determinado gás aqui dentro, né? De um lado, ele injeta um pouco de gasolina, como fosse o vapor da gasolina, e dá uma pequena centelha, né? Como se fosse uma pequena faísca elétrica. Então o que é que acontece com essa faísca elétrica? Esse gás, que é a gasolina, né? O vapor da gasolina, entra em combustão. Quando entra em combustão, o que é que ele faz? Se o gás está aqui dentro desse recipiente, ele não consegue expandir esse recipiente dessa forma, né? Então, o que é que ele vai fazer? Suponha que aqui seja o pistão, né? Aqui seja o recipiente aqui ao redor. Está cheio de gás, vamos supor que tem um gás aqui, ó, dessa altura, mais ou menos.
e uma parede aqui ao redor. Se esse gás que está aqui, quando entra em combustão, se ele não expandir a parede aqui do lado, ó, o que é que acontece? Ele vai ter que se expandir. Então ele vai se expandir na vertical, ó, assim, ó, certo? Vai ter que expandir. Então o que é que acontece quando ele se expande, quando tem essa centelha nesse recipiente? Então o pistão desce aqui, ó, certo? Faz com que o pistão desça. Então quando o pistão desce e sobe, ele pode girar, né, esse material de ferro, né, chamado virabrequim, que causa o movimento das rodas no final, né? Ou seja, esse movimento, ó, faz com que essa peça central gire, né? Aí entra todo um sistema diferente que a gente não precisa discutir agora. Então, só para lembrar, ó, a aplicação foi aplicada tanto inicialmente naquelas máquinas a vapores, né, que utilizavam, por exemplo, a madeira como matéria-prima para causar essa combustão, e nos veículos de hoje em dia, no carro, na moto, em ônibus, em caminhões, continua esse mesmo princípio, né, da expansão do gás. Então, só para a gente recapitular, vamos supor que aqui tem um pistão, né, aqui tem uma parede aqui ao redor, é injetado gasolina, um pouco de gasolina, onde fica o vapor da gasolina, e uma centelha elétrica é acionada, certo? Ou seja, se esse gás entrou em combustão e ele não tem como se expandir para o lado assim, ó, aumentar para o lado, o que é que vai acontecer? Ele vai expandir na vertical, ele vai fazer uma força aqui nesse pistão. Quando ele tende a expandir, o que é que ele faz? Ele faz esse pistão se movimentar, né? Causando o movimento de uma peça central que nos veículos chamamos de virabrequim. Então vamos lá. Então essa questão, ó, ele tanto gera um determinado trabalho, como também aquece aquela região, certo? Então vamos lá. Como ele acumula energia em si mesmo, ela recebe o nome de energia interna do gás. Tem-se assim o princípio da conservação da energia térmica. O calor fornecido a um sistema que fica acumulado na forma de variação da energia interna ou é utilizada para gerar movimento, realizando um trabalho. T, ele chamou essa letrinha de T de tal, certo? Ou seja, a quantidade de energia de um gás, energia térmica, aplicada em um determinado recipiente que ele colocou aí, é igual ao trabalho que esse gás pode realizar. Que trabalho é esse? Movimentando esse pistão, mais o aquecimento ao redor, né? Porque também vai aquecer. Esse movimento vai aquecer. Então, a quantidade de energia aplicada em um determinado sistema é igual ao trabalho e à variação de temperatura, certo? Vamos ver aqui o próximo slide. Ó. Pronto, no próximo slide a gente já vai ver as leis da termodinâmica, né? Que regem a termodinâmica. Mas primeiro, para ficar bem reforçado, o que acontece quando a gente coloca em combustão um gás, quando a gente aquece um gás, ele tende a se expandir. Para a gente colocar em combustão esse gás, a gente gasta uma determinada energia, né? Então se a gente aplica uma energia em um determinado sistema, o que é que vai acontecer? Ele vai se transformar em trabalho, ou então vai aquecer o ambiente, ou os dois, né? Vai aquecer o ambiente aqui ao redor e também vai gerar um trabalho, né? Então vamos ver aqui a primeira lei da termodinâmica. Acompanhe aí no slide, ó. A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação da energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. A fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica é a seguinte: Q igual a tal mais a variação térmica. Ou seja, a primeira lei, a única coisa que ela está dizendo é que a energia se conserva, certo? Vamos supor, se eu gastei, não vamos colocar nem por enquanto a questão da unidade, vamos supor, se eu gasto 30 de energia, né? Se eu gastei 30 de energia aqui nesse ambiente aqui, ó, ao redor, tem gás aqui dentro e uma parede ao redor. Se eu colocar 30 de energia aqui nesse gás, o que é que vai acontecer? Parte desses 30
Vamos supor que 20 ele faz com que o movimento, aliás, aconteça esse movimento, ó, e os outros 10, ele aquece as paredes aqui ao redor, se transforma em energia, né? Ou se transforma em calor, certo? Ou seja, se eu aplico uma determinada energia de 30 em um ambiente, essa energia de 30 vai se transformar 10 para aquecer e 20 para o movimento, ou ao contrário, certo? Então, essa lei serve para quê, para a gente? Para mostrar o princípio da conservação, certo? Da energia térmica. Já a segunda lei, como é? Segunda lei da termodinâmica. As transferências de calor ocorrem sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso acontece de forma espontânea, mas o contrário não. O que significa dizer que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Certo? Então, o que é que a segunda lei afirma? A primeira afirma que Q, que é a quantidade de energia, é igual a tal, que é o trabalho, mais a variação térmica do ambiente, que é o ΔU. Certo? E a segunda é a conservação, aliás, é o fluxo do calor, né? A transferência de calor. O que é que ele diz? Que o calor, a energia, sempre vai do objeto mais quente para o mais frio. Certo? Essa é a definição da segunda lei. Que o calor de um determinado objeto, entre dois objetos, sempre vai do mais quente em direção ao mais frio. Certo? E nunca espontaneamente. Isso espontaneamente, né? E nunca do frio para o quente. Por exemplo, tem como um objeto frio esfriar mais ainda para esquentar outro objeto? Certo? Vamos supor que esse pincel aqui esteja a 30 graus, não, a 20 graus Celsius. E esse aqui está a 40 graus Celsius. Tem como esse aqui esfriar mais 10, por exemplo, e ficar com 10 graus Celsius e esse aqui com 50? Por exemplo, ele ceder 10 de temperatura para esse outro pincel aqui, ó, não tem como. Por quê? Porque é sempre do mais quente para o mais frio. Agora tem como que esse pincel aqui ceder energia para esse outro. Vamos supor que esse aqui tenha 30, esse aqui tenha 20. Ele pode ceder quantos para esse outro? Para o pincel que está mais frio. Esse aqui tem 30, esse aqui tem 20. Ele pode ceder até 5. Por quê? Porque esse pincel vai ficar a uma temperatura de 25 e esse aqui também, certo? Então, quando os dois objetos se encontram na mesma temperatura, significa que eles estão em equilíbrio térmico, certo? Então, a terceira lei da termodinâmica define que, em uma escala absoluta de temperatura, cujo mínimo é o zero absoluto, no mínimo desta escala, a entropia de todas as substâncias é a mesma. Ó, vamos com calma. O que é que diz a terceira lei? Que no zero absoluto, ou seja, o mais próximo de zero, né? O mais próximo de zero na escala de temperatura, né? O mais próximo de zero, do zero absoluto, a entropia é quase nula. Como assim? Ó, o zero absoluto no mínimo escala, a entropia de toda a substância é a mesma. O que é entropia, pessoal? É o quanto as moléculas estão desorganizadas, certo? Por exemplo, observem essa imagem do lado direito, ó. As partículas não estão uma mais longe do que a outra, né? Não estão organizadinhas assim, ó, uma do lado da outra, uma do lado da outra, não estão. Uma está aqui, outra aqui, ó, outra aqui, outra aqui. Então, entropia é o grau de desordem das moléculas. Então, no caso, ó, quanto mais essa substância, esse material se aproxima do zero absoluto, menor será a sua entropia. Ou seja, elas ficarão mais organizadas, uma do lado da outra, sem se movimentar tanto. Isso a gente já viu na questão dos sólidos, líquidos e gasoso, né? Dos materiais sólidos, líquidos e gasosos. Por quê? A gente sabe que no material sólido, como ele é mais frio, né? No gelo, por exemplo, as moléculas elas ficam bem organizadas, ficam uma próximas das outras. Já no líquido não, as moléculas ficam uma afastada da outra, né? A gente pode fazer uma analogia com a terceira lei da termodinâmica, ou seja, quanto mais próxima a substância tiver do zero absoluto,
maior será a sua, aliás, menor será a sua entropia, né? Que é sua desordem, por assim dizer. Observem aí no gráfico, ó, tem dois exemplos. Aliás, no gráfico não, na imagem de baixo. Do lado direito a gente tem a baixa entropia, aliás, do lado esquerdo a gente tem a baixa entropia e do lado direito a alta entropia. A gente consegue perceber que na baixa entropia as moléculas estão mais organizadas e na alta entropia está desorganizada. E por último, a lei zero, né? E por que é lei zero? A gente viu a primeira lei. Como é a primeira lei? Q igual a tal mais ΔU. Como assim? Quantidade de energia igual ao trabalho mais a variação térmica, né? Segunda lei. A segunda lei já é o fluxo de calor. O calor, a energia, sempre vai do objeto mais quente para o objeto mais frio. E a terceira lei, quanto mais próximo do zero, menor é a minha entropia. E por último, a lei zero, né? Observem aí, ó. A lei zero da termodinâmica foi introduzida posteriormente às primeiras leis. Ó, por que não foi colocado a lei 4? Tem a primeira, a segunda e a terceira. Por que essa outra lei não foi chamada de lei 4? Porque ela é a base das outras leis, porém ela foi feita posteriormente. Então, ó, isto ocorreu devido a ela ser concluída depois das primeiras leis, mas por ser fundamental para estas, foi chamada de lei zero, a fim de vir antes das demais. Esta lei define que, havendo dois sistemas que estão em equilíbrio térmico, com um terceiro sistema, então esses dois sistemas estarão em equilíbrio térmico entre si. É o que acontece com o termômetro. Por exemplo, para saber se dois objetos têm a mesma temperatura, basta medir ambos com um termômetro. Havendo a mesma marcação, eles estarão em equilíbrio térmico entre si. Como assim? Ó, vamos ver. Vamos supor que esses dois pincéis aqui, ó, estejam à mesma temperatura. Esses dois aqui. Vou tirar a tampa desse. Esses dois pincéis aqui estão à mesma temperatura. Pincel A, pincel B. Certo? Para mim afirmar se eles estão ou não com a mesma temperatura, vamos colocar um terceiro objeto, o C, que é esse aqui azul que está tampado. Se eu colocar esse objeto em contato com esse outro aqui, com o objeto A, e eles estiverem em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, e se eu depois tirar esse objeto daqui e unir com esse outro aqui, com o objeto 2, e não houver nenhuma transferência de calor, é porque ele está à mesma temperatura. Isso significa o quê? Que esses dois aqui, ó, estão à mesma temperatura, certo? Então, para vocês conseguirem visualizar melhor isso, vamos para a luz agora que eu explico melhor a questão da lei zero. Bem, pessoal, então, ó, recapitulando todas as leis da termodinâmica, né? O que afirma a primeira lei? A primeira lei afirma o quê? Que a quantidade de energia aplicada em um determinado recipiente vai ser igual a tal, que é o trabalho realizado, mais a variação da temperatura, que faz a tua, assim, ó. Certo? O que é que isso significa? Vamos supor que eu tenho um recipiente desse aqui, ó. E supondo que aqui seja um êmbolo móvel, o quê? Como assim um êmbolo móvel? Essa parte aqui, vamos supor que ela se desloca, que tem um ferro, ó, como se fosse o pistão do carro, ó, que tem um ferro, e bem aqui, ó, ele sobe e desce, vamos supor, aliás, aqui, ó, esse pistão aqui, ó, ele pode subir e descer, essa parte aqui, ó, certo? Pode subir e descer. Então, o que é que acontece? Ó? Eu vou aplicar uma determinada quantidade de energia aqui dentro, certo? Vamos supor, lá no caso do pistão, aqui tem um combustível, né? Joga combustível aqui, aí tem uma centelha elétrica, gasta
uma faísca elétrica. Então o que acontece? Aqui entra em combustão, tem uma determinada energia quando ele explode, né, para assim dizer. Então aquece aqui, ó, quando ele explode, uma parte de toda essa energia aqui, ó, uma parte da energia de Q, que é dada em caloria, uma parte dessa energia, por quê? Explodiu. Então aqueceu esse ambiente aqui, ó, essa parede aqui, ó, né? Aqui aquece, vai esquentar, vai aumentar a temperatura. Além disso, o que acontece? Esse pistão ele se move para baixo, fazendo esse movimento aqui, ó, fazendo essa peça que está aqui embaixo se movimentar, ó, certo? Então quando ela desce aqui, o que acontece? Uma parte dessa é energia, ela é transformada, certo? Temperatura. E a outra parte, o que é que acontece? Ela é transformada em trabalho, que é o meu tal, certo? Então, ó, por isso que a primeira lei fala que a quantidade de calor aplicado no recipiente é igual a o trabalho realizado mais a variação da temperatura, certo? E a segunda lei? Segunda lei já fala sobre o fluxo do calor, né? Aliás, o fluxo de calor, como é movimentado. Aliás, como é que ele se movimenta? Vamos supor que a gente tem um ambiente aqui, ó. Esse ambiente aqui, ele está em uma determinada temperatura mais elevada do que esse outro ambiente aqui, ó. Faz do mesmo jeito. Ó, esse ambiente A está na temperatura mais elevada do que esse ambiente B. Então, o que é que acontece aqui, ó? Como é que vai acontecer se esse aqui está mais quente? Ó? O calor sempre vai desse daqui, ó, para o mais frio. A segunda lei fala isso, que o calor, que é a energia térmica, sempre vai do mais quente para o mais frio, né? Então, vamos colocar aqui, como se fossem os gases aqui, se movimentando. Então, só um exemplo aqui, para a gente entender melhor a questão da segunda lei. Se esse ambiente aqui, ó, se esse recipiente aqui A, se ele tiver a 50 graus, não, total, a 30 graus, e esse aqui está a 20 graus Celsius, percebam que os dois vão entrar em equilíbrio, já que estão em contato, né? Agora eu pergunto, esse ambiente aqui, ó, o B, né? Ele pode ceder 10 graus Celsius para esse aqui que está mais quente? Não de maneira natural, né? Naturalmente o que acontece? Esse que está mais quente vai ceder energia para quem está mais frio, até que os dois entrem em equilíbrio. Como é que eu sei quando eles estão em equilíbrio? Vão estar à mesma temperatura. Logo quando eles entrarem na mesma temperatura, esse aqui vai ficar com 25 Celsius e esse aqui também com 25 Celsius. Certo? Se fosse diferente, aqui fosse 40 e aqui fosse 10, né? Do mesmo jeito. Os dois juntos não vai dar 50? Vai, só é dividir a temperatura em dois, ó, porque eles entram em equilíbrio, certo? Primeira, segunda, a terceira lei, faça aqui embaixo. Terceira lei. O que é que fala a terceira lei? Terceira lei é da entropia, né? O que é entropia? É o grau de organização das moléculas, ó. Vamos supor que eu tenho esse recipiente aqui, ó. E as moléculas estão aqui, ó, uma do lado da outra, assim, ó. Certo? Assim, ó. Vamos fazer menor. Pronto. E nesse outro aqui, no mesmo recipiente, ó, vai ter uma molécula aqui, outra bem aqui, outra bem aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, ó. Então percebam que essa daqui está mais organizada, estão vendo? E essa aqui menos organizada, né? Essa aqui tem uma baixa entropia e essa aqui uma alta entropia. Porque a entropia é o grau de desorganização das moléculas, das partículas do sistema. Então essa aqui vai ter
uma baixa entropia e essa aqui uma alta entropia. É o que afirma a terceira lei. Quanto mais um material se aproxima do zero absoluto, menos será o valor da sua entropia, porque vai estar mais organizado, certo? E a lei zero, por que é lei zero? Porque ela surgiu depois das primeiras leis, né? Quando ela surgiu já existia a primeira lei e a segunda. Então, o que é que diz a lei zero? Lei zero, como eu havia falado para vocês. Se eu tiver um recipiente A, aqui, um recipiente B, aqui, se eu primeiro pegar um recipiente C, aqui, e falar o seguinte: esse ambiente A, esse recipiente A e o recipiente C estão em equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Estão à mesma temperatura, certo? Depois eu tiro esse daqui, ó, desse canto aqui onde ele está, A, B, e coloco ele em contato com o B. O que é que está acontecendo aqui agora? Tirei ele aqui, ó, está em equilíbrio térmico A e C, tirei o C e aproximei de B. Porém, quando eu aproximo de B, não há nenhuma troca de energia. Se não há troca de energia, é porque eles também estão à mesma temperatura. Logo, se não houve troca de energia, significa que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Bem, pessoal, então para a gente entender melhor a parte teórica, né, vamos resolver agora alguns exercícios. No primeiro exemplo aí do material de vocês, ele diz o seguinte, ó. A primeira lei da termodinâmica, aí diz a primeira lei, né? Q igual a tal mais variação de energia. É o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica. Define-se a eficiência ou rendimento R de uma máquina com uma relação entre o trabalho que ela realiza e a quantidade de calor que é necessário para isso. Ou seja, o conteúdo anterior. Primeiro falou, quem é a primeira lei da termodinâmica? Q é igual a trabalho mais variação da energia, certo? E o rendimento, toda máquina térmica, a combustão, tem um certo rendimento, certo? Não tem como aplicar, vamos supor, 30 joules e esses 30 joules ser todo transformado em trabalho. Não tem como. Parte dessa energia que eu apliquei, ela vai ser transformada em outra coisa. No caso, em energia térmica, que vai ficar acumulado no sistema. Então, ó, como é que a gente calcula esse rendimento de uma máquina? R é igual ao trabalho dividido pelo meu Q, que é a quantidade de energia que eu apliquei. Como assim? Eu ainda não estou entendendo. Vamos supor que eu vou aplicar uma energia, mesmo exemplo do pistão aqui, ó. Pronto, eu vou aplicar uma energia aqui nesse recipiente para fazer com que ele se movimente. Essa parte aqui ela se movimenta, certo? Vou colocar aqui, para ela se movimentar. Vamos supor, se eu colocar 30 joules de energia aqui dentro na combustão, certo? Eu gerei uma combustão de 30 joules. Desses 30 joules aqui, ó, que é meu Q igual a 30 joules, parte dele vai ser transformada em trabalho, Q em trabalho, mais energia interna armazenada aqui nas paredes aqui, ó, que vai esquentar. Então, parte desse trabalho vai se transformar em energia térmica. Não existe máquinas 100% com rendimento de 100%. Vamos supor que essa combustão aqui foi de 30 joules, né? Não tem como gerar um rendimento de 30 joules. Vamos supor, eu apliquei energia de 30 joules e o meu trabalho foi de 30 joules. Não tem como, certo? Tem que ter alguma perda aí de energia. Então, no caso aqui, ó, esse aqui não pode ser igual a 30. Tem que mudar, certo? Olha o primeiro exemplo, ó. Uma máquina térmica recebe 2.000 calorias. Pronto, uma máquina térmica recebe 2.000 calorias. Aqui o exemplo. Recebe 2.000 calorias.
e realiza um trabalho de 2.000 joules. É 2.000 calorias? Isso. Um trabalho de 2.000 joules. Trabalho certo? Percebam uma coisa, pessoal, olha, aqui está em caloria, aqui está em joule. Ou eu transformo caloria em joule, ou joule em caloria, para ficar na mesma unidade de medida. Então, ó, o que eu sei? Que uma caloria equivale aproximadamente a 4 joules. Na realidade, é 4,18 joules, né? Mas a gente pode considerar somos 4 joules. Então, vou transformar 2.000 calorias em joule. Como é que eu faço isso? Se uma caloria equivale a 4 joules, 2.000 calorias equivale a quantos joules? Certo? Você vai fazer meio pelos extremos, né? Regra de 3. Uma caloria equivale a 4 joules. Então, 2.000 calorias equivale a quanto? X, né? Então, X vezes 1, X. Uma caloria, 4 joules. Não, vai ficar um número muito grande. Vamos fazer o contrário. Poderia ser feito assim? Sim, mas vamos simplificar ao máximo. Vamos transformar, na verdade, o trabalho em caloria, para ficar mais fácil a conta para a gente. Ó. Então, ó, se uma caloria, esqueça essa parte aqui. Ó. Vamos fazer dessa maneira, né? Vamos transformar esse joule aqui em caloria, mas é feito da mesma forma. O que a gente tem que se lembrar é isso daqui, ó. Certo? Se uma caloria equivale a 4 joules, 2.000 joules equivale a quanta caloria? É assim, X, certo? Me transformar isso aqui em caloria. Então vai ficar 4x igual a 2.000 joules. X é igual a, está multiplicando? Vem para o outro lado dividindo, né? Dividido por 4. Isso aqui é igual a 20 dividido por 4, 5. Acrescenta os 2 zeros. Isso aqui é parte da matemática, né? 500 calorias. Ou seja, 2.000 joules é a mesma coisa que 500 calorias. Certo? O que, é que a gente tem que se lembrar? Da primeira lei, de como calcula o rendimento e dessa relação aqui entre caloria e joule. Então, quanto é o rendimento dessa máquina? Uma máquina onde eu apliquei 2.000 calorias de energia, ela realizou 500 calorias de trabalho, certo? Então, qual foi o meu rendimento dela? O rendimento não é igual a trabalho dividido pela caloria, né? Eu tenho um valor de trabalho? Tenho. Tenho uma caloria? Tenho. Então, posso fazer a conta. Então, R é igual ao trabalho, que é 500, dividido por 2.000. Corto esses 2 zeros com esses 2 zeros. Isso aqui é igual a, divido em cima por 5, 1. E embaixo também, 4. Isso aqui vai dar igual a 0,25. Certo? Logo, meu rendimento é igual a 25%. Certo? Como assim? Não entendi essa parte aqui. Isso aqui é questão de porcentagem. É matemática novamente, né? Quando eu divido isso aqui, que dá um número quebrado, para mim transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Mas como é que deu 25? Porque quando eu multiplico por múltiplos de 10, basta movimentar a vírgula para a direita, se eu multiplicar. Se eu dividir, é para a esquerda. No caso, como eu multipliquei por 100, vai andar 2 casas. 1, 2. A vírgula está aqui, ó, então vai ficar 25%. Logo, essa minha máquina aqui, ó, ela é o quê? Tem um rendimento de 25%. Bem, pessoal, no segundo exercício, ó, temos o seguinte. Uma máquina térmica com um motor a explosão recebe 1.000 joules de energia, né? E esquenta, ou seja, ele recebe 1.000 joules.
de energia e esquenta, acumulando a energia interna de 400 joules. Ou seja, ele acumulou uma energia, né? O acúmulo de energia dá pela diferença de temperatura, certo? Falou em acúmulo de energia, é o que ele acumulou. Tipo, ele estava a 0 graus e agora ele está a 10 graus. Então ele acumulou energia, ele esquentou. Para isso ele teve que gastar quanto de energia para esquentar a 10 graus? Nesse caso, 400 joules, né? Qual será o trabalho realizado por esse motor? Ah, ele quer saber o trabalho realizado. Ó. Então, pela primeira fórmula, eu sei que, pela primeira lei, né, que a quantidade de energia de um sistema é igual ao trabalho mais a variação da energia interna dele. Quem é meu quê? Esse aqui nem precisa transformar. Vendo, pessoal? Ó, tá tudo em joule. Ó. Então, não precisa fazer nenhuma transformação. Só substituição. Dá 1000 igual a o trabalho que ele quer mais a variação da temperatura, né, que foi gasto 400 joules. Está somando, vem para o outro lado como? Subtraindo, né? Então vai ficar 1000 menos 400. Ó. Então, meu trabalho é igual a 1000 menos 400, 600 joules. Pronto, era isso que ele queria saber, o meu trabalho. Mas, pessoal, se eu perguntasse a vocês qual o rendimento dessa máquina, porque ele disse, ó, uma máquina térmica com um motor a explosão, pode ser um carro, né? Se eu, por exemplo, perguntar a vocês, qual o rendimento desse carro? Ele vai consumir mais ou menos combustível? Pode ser feito dessa maneira. Então, ó, vamos calcular o rendimento desse motor, né? Dessa máquina térmica. Então, o rendimento eu sei que é igual ao trabalho dividido pela quantidade de energia que eu apliquei. Quanto é meu trabalho? 600. Quanto é minha energia que eu apliquei? 1000. Corto o 2 zero com 2 zero. E agora, como é que eu faço? Basta fazer 10 dividido, aliás, 6 dividido por 10. Lembrando, quando eu divido, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então vai ficar 0,6. Para saber em porcentagem, multiplico por 100. Como eu estou multiplicando, a vírgula vai dar 2. Então isso vai ser igual a 60%. Ou seja, esse meu motor aqui do exemplo da questão, onde ele pediu apenas o trabalho, possui um rendimento de 60%. Certo? Bem, pessoal, vamos parar por aqui nessa aula. Tem mais exercício aí nos slides de vocês. Então eu aconselho que vocês façam esses exercícios. Certo?